Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Karine Lago e esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde fizemos a obtenção dos dados de dólar por meio da API do Banco Central Brasileiro. Agora que nós já temos os dados aqui no Power BI, eles estão aqui, vamos analisá-los. Para quem não sabe, o Power BI é uma ferramenta de Business Intelligence. E nós vamos fazer uma análise para entender a variação do dólar ao longo de todos esses meses que foram importados, desde o ano de 2000 até 2018, e utilizar alguns recursos disponíveis aqui, utilizando funções DAX. Então, esse gráfico daqui foi o realizado na aula anterior, e a gente simplesmente arrastou esses campos para cá. Criamos medidas implícitas no Power BI. Mas se você assiste os vídeos aqui no canal, sabe que medidas implícitas não podem ser reutilizadas e também fica um pouco mais difícil de gerenciá-las quando você tem um modelo maior. E nesse caso, nós teremos, a gente vai fazer vários indicadores nessa série de aulas. Estamos começando com dólar, mas vamos falar sobre PCA, Selic, GPM, entre outros. Então eu vou deletar esse gráfico criado e agora nós vamos criar juntos o nosso próprio gráfico, fazendo análises um pouquinho só mais profundas, mas que são interessantes para analisar a variação do dólar ao longo desses anos. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é a medida para calcular o dólar, né? E eu preciso fazer uma média aritmética dessas cotações aqui. E como eu já expliquei na última aula, nós vamos utilizar a cotação de venda, porque quando eu quero comprar um dólar, a gente usa a cotação de venda. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo, porque alguém está te vendendo alguma coisa, então você precisa usar essa cotação aqui. Se você estivesse vendendo dólar, aí sim você utilizaria a cotação de compra, porque tem alguém comprando de você. Então, sabendo que utilizaremos essa coluna daqui, vamos vir em modelagem, depois nova medida. Não são esses outros dois, é uma nova medida. E essa daqui se chamará média dólar. Vou colocar sem acento mesmo. Nós vamos chamar a função average, que simplesmente faz uma média aritmética dos números de uma coluna. Então, se faz esse cálculo sobre uma coluna, vai me pedir como argumento uma column name, ou seja, o nome de uma coluna que será a cotação de vendas. E como eu só tenho uma tabela nesse modelo, que é o dólar, eu vou simplesmente clicar aqui, ó, cotação de vendas, duas vezes, vai auto-preencher, vou fechar esse parênteses e apertar Enter. E aí a medida ficará criada aqui, ó, média do dólar. E nós vamos colocar essa medida em um visual. Eu vou clicar em cima da medida e nós temos o nosso visual aqui, que só tem uma barra e não diz nada por enquanto. Isso porque está agregando todos os valores de dólar da coluna em apenas essa barra daqui. Mas nós vamos colocar a dimensão de tempo aqui embaixo para fazer essa divisão dessa medida, desse cálculo, de acordo com o tempo. E para isso nós não utilizaremos a data e hora aqui dessa coluna. Na verdade, precisamos fazer uma tabela calendário para conseguir conectar não só essa tabela daqui do dólar, como também as outras que importaremos nesse mesmo modelo. Por exemplo, se eu quiser fazer uma análise da Selic com o IPCA, eu posso. Então, do dólar com a Selic, talvez não faça sentido, mas eu também posso. Então, a gente precisa de uma tabela exclusiva de calendário para conseguir fazer essa ponte com outras tabelas que esse modelo pode ter. Precisamos fazer isso também para termos datas contínuas, lineares, porque essa cotação do dólar aqui, ela não aparece quando tem feriados ou finais de semana. Olha só qual é a data que começa. 3 de janeiro de 2000, não é nem 1 de janeiro nem 2, porque talvez era final de semana no dia 2 e no dia 1 é feriado. Então, por essa razão, vamos criar uma tabela calendário que tem apenas a dimensão de tempo. E existem duas formas que a gente consegue fazer isso. Lá no Power Query, que eu já mostrei na aula anterior, que é aqui no editor de consultas, ou então utilizando o DAX, criando uma tabela aqui. E é isso que faremos. Aqui na guia modelagem, vamos clicar em nova tabela. E para fazer uma tabela calendário bem rápida, utilizaremos a função calendar alto do DAX. Então, primeiro eu preciso falar qual é o nome da minha tabela, que será calendário. E depois, qual é a função que eu vou utilizar, depois do igual, que é a calendar auto. Aqui eu vou simplesmente abrir e fechar essa função, não vou colocar nenhum argumento aqui dentro, porque eu não preciso declarar quando que meu ano terminará. Ele vai presumir que eu quero terminar no dia 31/12. E o que essa função vai fazer? Olha só a sua descrição. Vai retornar automaticamente uma tabela com uma coluna de datas calculadas para o modelo. O modelo atual é esse e eu tenho datas aqui de 2000 a 2018. Então, quando eu apertar Enter, olha só o processo que vai acontecer.
vai pegar datas desde 1/1 de 2000, mesmo que eu não tenha essa data aqui na minha tabela de dólar. Quer ver? Ó, vou clicar aqui. Começa no dia 3 de janeiro de 2000. Deixa eu mudar aqui esse formato, só para vermos no mesmo tipo de formato. E aqui eu tenho 3/1 de 2000, mas quando eu venho no calendário, está 1/1 de 2000. Então, ele identifica qual é as datas do meu modelo e coloca desde o início do ano até o final do ano, sem pular datas. Eu vou tirar esse horário porque eu não preciso dele, e para isso eu vou selecionar essa coluna e aqui em formatar, data e hora, vou colocar esse daqui, ó, dia, mês e ano. E também vou dar 2 cliques aqui nessa coluna e colocar como data, porque estava escrito date antes. Feito isso, eu vou clicar aqui nesse botão para ver se temos datas até o final do ano mesmo. Olha só, temos 31/2 de 2018, então vou tirar aqui a classificação. E agora eu vou voltar aqui para o relatório. E nós vamos colocar agora essa data da calendário aqui no eixo do gráfico. Ao fazer isso, ao adicionar a data aqui no nosso gráfico, ele automaticamente criou essa hierarquia de ano, trimestre, mês e dia. Existem práticas de declarar essa segmentação aqui na calendário e não utilizar essa que o Power BI já faz. É possível utilizar as duas e apenas para fins de otimização dessa aula daqui, vamos utilizar aquela hierarquia criada automaticamente pelo Power BI. Uma formatação que eu vou fazer nesse gráfico para conseguir ver melhor seus elementos é selecioná-lo, depois clicar aqui nesse rolinho de tinta e colocar uma tela de fundo, porque eu estou usando esse fundo preto aqui para ficar igual o modelo anterior desse relatório que vocês tanto pediram que eu fizesse. Então, aqui na cor, eu vou colocar uma cor um pouco mais cinza e vou colocar a sua transparência um pouco menor. E também vou alterar a cor dos dados para ficar um pouco mais chamativo. Além disso, também vou colocar esse eixo daqui na cor branca. Então, eixo X, vou colocar na cor branca e aumentar um pouco. E o eixo Y, eu vou retirá-lo, porque eu não preciso dele. Eu vou utilizar depois os rótulos de dados aqui no nosso gráfico. Só que tem um problema. Tá vendo que todas as barras estão no mesmo tamanho? Isso pode significar alguns fatores, dentre eles, tipos de dados incorretos, medida incorreta ou falta de relação. Nesse caso, eu sei que é falta de relação. Então, ao clicar aqui nesse botão de relacionamentos, nós criamos a tabela calendário com aquela função calendário alto e temos aqui a tabela de dólar, e elas não estão conectadas. Então, basta conectá-las. Eu vou clicar aqui na data e hora cotação, porque é a minha coluna que tem uma data, e vou arrastar aqui para a nossa tabela calendário, em cima da data. Agora, nós temos uma relação de 1 para muitos, e ao voltar no nosso relatório, teremos o gráfico com a variação da média do dólar de acordo com essas datas. Como nós tiramos o eixo Y do gráfico, eu vou colocar os rótulos de dados agora. Então, com o visual selecionado, aqui nessa formatação, nesse rolinho de tinta, eu vou habilitar essa opção de rótulos de dados. Clico aqui para ativar. Ele veio para cá, mas está muito pequeno e está cinza. Eu vou expandir os rótulos e vou mudar tanto o tamanho do texto, vou aumentar um pouquinho, e também a sua cor. Aqui em cima, vou colocar branco. E rapidamente a gente conseguiu fazer uma análise da média aritmética do dólar ao longo desses anos e agrupado por ano. Então, em 2018, tivemos uma das médias maiores dos últimos quase 20 anos. Se eu quiser analisar isso por mês, por trimestre, por semestre, eu posso usar essas setas aqui. Então, eu vou voltar aqui para Campos e observe essa hierarquia. Eu tenho ano, trimestre, mês e dia. Se eu clicar uma vez nessa daqui de expandir o campo para o nível abaixo da hierarquia, nós vamos mostrar o ano e o trimestre que estamos analisando. Então, aqui, nesse último, estamos vendo o último trimestre de 2018, que teve um dólar inferior em relação ao trimestre anterior de 2018, ao terceiro trimestre. Talvez por causa das eleições. E agora que nós abaixamos um nível no gráfico, está vendo que nós não temos mais o rótulo de dados para todas as colunas? Essa coluna daqui tem, essa daqui não tem. Essa daqui também tem, mas a próxima não tem. Então, para conseguir mostrar o rótulo de dados em todas, eu vou formatar esse rótulo para aparecer verticalmente. Então, selecionando o visual, vindo aqui no rolo de tinta para formatar o gráfico, em rótulo de dados, vamos escolher a orientação vertical. Ao fazer isso, nós teremos todos os rótulos posicionados em cada uma dessas colunas sem pular, por causa da sobreposição entre eles. E o que nós vamos analisar aqui nesse vídeo será o seguinte:
Eu tenho aqui o valor absoluto, mas também quero saber a variação em relação ao mês anterior. E a gente pode colocar isso tanto nesse mesmo gráfico, quanto em outro gráfico, um segundo aqui nesse mesmo painel, para verificarmos e termos essa visualização. Mas para fazer primeiro esse cálculo, precisamos criar uma medida. Então, aqui em nova medida, vai se chamar variação mês anterior. Depois eu vou escrever igual, apertar Shift, Enter no teclado para ir para baixo na minha linha, e nós vamos trabalhar com variáveis. A primeira variável que eu vou declarar aqui vai ser o cálculo do dólar no mês anterior. Então, aqui eu vou colocar um var de variável e vou dar um nome para essa variável, que será mês anterior. Depois, vou escrever a função. Lembre-se que variáveis não pode ter espaço, então eu estou colocando aqui tudo junto porque não pode ter espaço. Agora eu vou chamar a função calculate, que vai me pedir dois argumentos, uma expressão e um filtro. A expressão vai ser essa medida de dólar aqui criada, então média dólar. E o filtro será o mês anterior, que faremos com a função dateAdd. Então, eu vou adicionar datas a partir de uma data especificada. Primeiro, ele me pede qual que vai ser a minha coluna de datas, e eu vou falar que vai ser a minha calendário data. Depois, o número de intervalos, que é -1, e o intervalo, month, ou seja, um mês atrás. Eu vou fechar a dateAdd, essa função, depois vou fechar de novo com outro parênteses, a calculate. Agora eu vou apertar Shift Enter para ir para a próxima linha e vou escrever um return, que é o valor que será retornado nessa medida. Nesse caso, eu vou usar o divide, que é uma função que vai dividir o numerador do denominador. E o que eu quero fazer? Eu quero dividir o dólar atual com o dólar do mês anterior para saber qual que é o percentual de diferença. Então, aqui eu vou declarar a média do dólar e no denominador, depois que eu apertei o ponto e vírgula, vou escrever o mês anterior. Então, estou dividindo média do dólar pelo mês anterior. E depois, qual que é o valor alternativo se isso der erro? Por exemplo, se tiver uma divisão por zero. Nesse caso, eu quero que retorne zero mesmo. Vou fechar a divide e vou colocar um -1 aqui no final, porque eu quero a variação do dólar e não apenas quanto que ele fez em relação ao mês anterior. Eu estou tirando 100% ao colocar o -1 aqui no final. Vou apertar Enter e com essa medida selecionada aqui, vou clicar em percentual para formatá-la como percentual. Vou tirar uma casa decimal e vou substituir a medida atual desse gráfico por ela. Então, clico aqui na variação do mês e vou colocar aqui na média do dólar. Só para vermos como que vai ficar. E olha só, a gente consegue ver que aqui em outubro tivemos -8,1% de performance em relação ao mês anterior, porque o dólar caiu, tivemos uma redução de sua cotação. Mas observe que temos um problema aqui no final. Esse -100% aqui, isso significa que ele está tentando dividir um número que ainda não existe. E a função divide não é capaz de tratar esse dado aqui por enquanto. Então, aqui na variação do mês, nós faremos um tratamento, que será o seguinte. Antes do divide, a gente vai fazer um if, uma condição, que se a média do dólar for diferente de zero, porque é improvável que uma cotação seja zero, né? Nós vamos retornar esse cálculo que estamos fazendo. Do contrário, vou colocar um ponto e vírgula aqui no final. Então, estou escrevendo agora esse argumento daqui, return if false. Então, primeiro eu valido essa expressão. Se essa daqui for verdadeira, se for diferente de zero, se realmente tiver cotação de dólar, vai retornar esse cálculo daqui que estamos vendo. Se não, ele vai retornar blank para mim. Vou escrever aqui a função blank. E depois vou fechar essa função. Observe esse gráfico daqui. Eu vou apertar Enter agora para habilitar essa alteração que eu fiz. Vamos lá para o final. E pronto, o -100% foi exterminado aqui da nossa visualização. Nós fizemos um tratamento desse cálculo irrelevante. Só que temos um outro problema. Se eu for lá no início, também teremos o -100% aqui, porque ele está tentando fazer o cálculo com o mês anterior de janeiro do ano de 2000, e nós não temos dados de 1999. Então, nessa validação, eu preciso também observar se o cálculo mês anterior está zero ou não. E vou colocar o símbolo de E comercial duas vezes, que significa o mesmo de AND, para adicionar duas validações lógicas, que vai ser se o mês anterior, que é essa medida aqui de cima, for também diferente de zero para retornar essa medida daqui de divide para dividir. Caso contrário, vai retornar blank. E aí, resolveremos esse problema do 100% aqui em janeiro do ano de 2000, porque antes desse período não tem nenhum mês anterior nesse modelo daqui para calcularmos. Ao pressionar Enter nessa medida, eu vou voltar lá para o ano 2000. Deixa eu usar a barra de rolagem aqui.
E pronto, o menos 100% sumiu, tanto aqui do início, quanto lá do final. Nesse relatório eu vou deixar dois gráficos principais, que vai ser esse daqui com percentual, eu vou deixar ele um pouco mais para baixo, vou copiar e colar com Ctrl+C, Ctrl+V nesse visual, e vou colocar depois o valor absoluto aqui em cima, que é a média de dólar. Então, eu vou colocar no lugar dessa medida aqui em valor, e teremos a média aqui em cima. Vou ajustar os gráficos um pouco para redimensioná-los dentro do painel. E deixar ambos lá no final, para conseguirmos comparar o seguinte. Aqui nós temos uma variação onde teremos valores positivos para cima e negativos para baixo, abaixo do eixo zero. E eu quero colocar que essas barras que estão para baixo fiquem de verde, porque um decréscimo do dólar para nós consumidores é bom, talvez para uma empresa seja ruim, e seja o contrário nessa validação aqui que eu vou fazer daqui a pouco, mas eu quero colocar cores diferentes nessas barras de acordo com sua performance. Então eu vou selecionar esse gráfico, vou colocar aqui a variação mês na saturação de cor. Eu já ensinei isso em um vídeo exclusivo, estou ensinando de novo aqui dentro, porque a gente está construindo um painel do início ao fim. E depois vou clicar em formato, com esse gráfico aqui ainda selecionado. E em cores de dados, aqui no mínimo, vamos colocar 0 e no máximo 0. E vou apertar Enter. Dessa forma, retiraremos a saturação de cor que antes estava. Ó, vou tirar aqui os zeros. Está vendo que está com uma saturação do verde para o vermelho? Então, se eu coloco o zero, vai fazer com que o valor absoluto seja considerado só por esse valor, ignorando a saturação de cor de acordo com o número que tem aqui. Só que eu também vou trocar aqui, ó, o mínimo vai ser verde e o máximo vai ser vermelho. Porque nesse caso, uma performance negativa é bom e uma performance positiva do dólar, ou seja, o dólar aumentou, é ruim. Se o seu cenário for o contrário, é só você trocar essas cores também. Eu vou tirar a dimensão de trimestre aqui para simplificar um pouco a análise. Então, selecionei o gráfico e vou retirar o trimestre desse daqui e vou fazer a mesma coisa com o de cima. E agora eu vou colocar uma dimensão de tempo para analisar esses dados. Então, vou clicar aqui em qualquer parte do meu relatório para tirar a seleção desses gráficos e vou escolher esse daqui de segmentador. Esse daqui, ó, vou mostrar de novo. E dentro do segmentador, nesse campo, eu vou colocar a data. Ao fazer isso, teremos esse slider aqui. Eu vou só copiar a formatação desse gráfico aqui na página inicial, selecionei ele, pincel de formatação, depois vou clicar aqui de novo para copiar a cor de fundo e também vou mudar os itens aqui dentro para branco. Então, entradas de data, vou colocar a cor branca e vou tirar o cabeçalho, porque está óbvio que isso daqui é uma data. Agora, a gente consegue fazer alguns tipos de análises que você pode escolher a mais apropriada para o seu modelo. Nesse caso daqui, nós temos um slider onde eu posso escolher a data inicial e a data final. Nós também conseguimos alterar para outros tipos de análises. E para fazer isso, eu vou habilitar de volta o cabeçalho, porque aí teremos essa setinha aqui para baixo. Está vendo que sem o cabeçalho, eu não tenho a setinha. Então, vou habilitar de volta. E aqui eu vou escolher antes. E essa opção fará com que o ano 2000 fique fixo e essa data que eu estou alterando aqui seja variado. Então, tudo antes de 2000 até 2010 nesse caso. Só que eu não quero isso, eu quero retirar o histórico para ficar com menos datas aqui. Então, eu poderia escolher depois. Então, depois de 2016 até 2018, por exemplo. Pode ser uma das opções que você pode escolher para o seu modelo para deixá-lo um pouco melhor. Ou, um mais legal ainda, é a data relativa. Aqui embaixo, eu vou escolher o relativo. Vou alterar essas cores aqui, porque está preto, então, com o visual selecionado lá de segmentador de dados, aqui em formato, entradas numéricas, vou alterar a sua fonte para branco. E também aumentar um pouquinho o texto, só um. Eu posso determinar se eu quero os últimos, avançar, ou este ano, este mês, ou os últimos 30 dias. Nesse caso, eu vou deixar últimos e vou colocar aqui 2 anos calendários. Qual que é a diferença dos dois? Esse anos aqui, ele vai considerar o ano a partir da data atual, ou seja, eu estou aqui no dia 24 de outubro de 2018, e vai 2 anos para trás, de 24 de outubro de 2018, vai me mostrar dados de 2016 em diante, considerando outubro. Se eu escolho ano calendário, ele vai considerar o ano por completo, desde janeiro, e não considerando apenas 2 anos a partir de outubro. Então, tá vendo que aqui eu tenho 2016, janeiro. Se eu escolhesse anos apenas, ele começaria de outubro. É isso que eu estou falando. Ele considera exatamente 2 anos antes da data atual, ou então 2 anos de acordo com a data do calendário. Apenas um problema aqui é que, como o 2018 ainda não terminou, ele vai apenas até dezembro de 2017. E eu não quero isso, eu quero mostrar os dados atuais de 2018. Por isso, eu vou escolher
anos normais, sem ser o calendário. Dessa forma, a gente segmenta melhor o nosso gráfico e conseguimos ver com mais nitidez e mais foco o que queremos analisar. Se você achar que tem poucos dados aqui, posso mudar aqui para 3 e acho que é o suficiente para analisarmos, conseguindo ver uma variação do dólar ao longo desse tempo. Vou selecionar esse visual, tirar o cabeçalho agora que eu não preciso mais dele e organizá-lo, colocar aqui no mesmo tamanho e alinhado com os outros gráficos. O próximo passo que eu quero fazer é mostrar a última cotação desse período, até mesmo para ver se esse relatório está ou não atualizado. Então, nós vamos utilizar uma medida usando o Calculate, a média do dólar que está aqui na direita e a função Max. Vamos lá em modelagem, nova medida, e ela vai se chamar última cotação. Nessa última cotação, eu vou colocar sem acento, porque o DAX não identifica bem os acentos ainda. Eu vou colocar simplesmente o máximo da data-hora cotação. Vou fechar o Max e agora a gente vai trazer simplesmente a maior data que tem nesse intervalo, que vai ser, nesse caso, dia 23 ou dia 24. Eu não sei se ainda tem o dia 24 aqui. Vamos descobrir. Cliquei aqui na última cotação, veio como um gráfico, tá vendo aqui, ó? Só que eu vou colocá-lo como um cartão, porque eu quero ver data, e data não dá para colocar num gráfico dessa forma. Eu consigo identificar que a última data é dia 23/10, porque a próxima cotação do dia de hoje só vai sair no final do dia. E eu vou formatar isso daqui para ficar um pouco melhor de visualizar. Então, o rótulo de dados vou colocar branco. Vou selecionar a última cotação aqui em modelagem. Vou alterar o seu formato para dia, mês e ano apenas. Vou colocar um pouquinho aqui para cima e diminuir também, não precisa ser tão grande assim. Então, diminui um pouco. E olha só, aqui nos campos eu tenho a última cotação sem acento. Profissionalmente é ruim colocar seus textos e identificações sem acento. Eu fiz isso porque no DAX o acento ele é um pouco complicado para você identificar e auto-preencher as funções. Então, eu posso alterar essa medida aqui, apenas o nome dela, no campo desse gráfico em específico. Então, nesse último aqui, vou colocar o acento no U e também no cotação. Pronto, com o acento, resolvido. Uma última formatação que eu vou fazer vai ser colocar a tela de fundo aqui como preta. Então, vou selecionar esse de cima, página inicial, pincel de formatação, pronto. Na verdade, o fundo como cinza. Vou colocar um pouquinho para baixo, para colocar uma separação aqui entre esses dois visuais. Vou apertar Ctrl C, Ctrl V, para criar um novo visual, onde aqui eu vou colocar qual que é a cotação em si. Quantos reais são necessários para comprar um dólar. Então, em modelagem, nova medida, vamos escrever valor última cotação igual a calculate. E aqui a gente vai chamar aquela medida do dólar, que é a média do dólar. Ponto e vírgula, eu vou filtrar essa medida, esse cálculo, pelo máximo da data da cotação, que vai ser a última. Só que, se eu apertar Enter, olha só a mensagem que vai dar. A Calculate não vai conseguir processar essa informação porque nós temos uma medida aqui de True ou False. Então, nesse caso, eu preciso usar a Filter e obedecer os argumentos que ela me pede, que primeiro é uma tabela por onde ela vai iterar, que vai ser a dólar, e, consequentemente, qual que vai ser o filtro da expressão, que será o máximo do dólar. Se colocarmos essa medida criada agora nesse visual, que já está selecionado, então eu vou substituir esse campo daqui por esse último que criamos, que se chama valor última cotação, e também vou aumentar as casas decimais, porque dólar normalmente tem casas decimais. Ainda não teremos o valor correto, não é 3,45, é, na verdade, 3,70, que é o dia 23/10, 3,71, se arredondar esse 8 aqui. Então, eu vou voltar no relatório, e aqui na medida a gente precisa iterar sobre a tabela dólar, onde a data foi igual ao máximo do dólar. E aí sim teremos o valor certo, 3,71. A filter é uma função um pouco mais avançada, os seus conceitos envolvem contexto de filtro, contexto de linha que você vai iterar sobre uma tabela. E vocês viram que às vezes uma função não dá erro e apresenta valores aqui. Só que esse valor não necessariamente está correto, estava 3,45 aqui. Ele estava considerando um contexto de filtro diferente do que a gente precisava, que era exatamente esse daqui, o máximo do dólar. Por isso que a gente tinha que usar primeiro essa tabela, declarar qual que vai ser aquela coluna que nós vamos buscar o máximo do dólar para poder trazer realmente o 3,71 que corresponde a 3,708. Arredondando o 8 para cá, fica 71. Então, agora a gente tem esse valor da última cotação. Tá vendo que não está alinhado aqui? Ó, tem essa linha daqui no meio. Eu quero deixar exatamente alinhado, então vou puxar para cima. E vou diminuir um pouco esse. E aumentar esse daqui, para ficar tudo no mesmo tamanho.
Agora eu quero fazer o seguinte, nesse gráfico daqui eu tenho os valores por percentual, mas eu também quero modificar para mostrar os valores absolutos. E eu já ensinei aqui a colocar mais de uma medida em um gráfico, mas agora eu vou ensinar de uma maneira diferente, com bookmarks ou indicadores. Com dois botões que nós vamos colocar aqui, onde vamos selecionar para mostrar o valor absoluto, ou seja, a diferença de centavos, e o valor relativo, que é esse daqui que está sendo exibido agora. Então, em um mesmo gráfico, entre aspas, em um mesmo espaço, nós vamos mostrar dois indicadores. Para isso, primeiro a gente precisa ter o visual criado e a medida que vai ter dentro desse visual. Eu só tenho essa daqui, variação por mês. Vou criar uma quase igual, mas ao invés de usar a função divide, eu vou diminuir uma medida pelo outro para achar o valor absoluto. Então, eu vou vir aqui em uma nova medida, que se chamará variação absoluta dólar, que vai ser igual a var. Eu vou criar também uma variável, da mesma forma do mês anterior, mas eu não vou copiar e colar, vou escrever de novo aqui. Então, média do dólar, date add, da data, não vou explicar de novo, porque eu já expliquei na outra vez que eu criei essa medida, menos um mês. Então, aqui a gente está criando do mês anterior. Vou fechar a date add e a calculate com esses dois parênteses no final. E agora eu vou retornar o seguinte, a média do dólar menos o mês anterior. Ao pressionar Enter e copiar e colar esse visual, ó, tem dois visuais aqui. Vou colocar essa nova medida criada aqui no lugar do valor. Vou colocar também aqui na saturação de cor. Nós temos a variação em centavos. E olha como que o dólar caiu aqui em outubro, 35 centavos. Essa queda é muito grande. Mas então, a gente tem aqui dois visuais. Como é que eu faço? Eu vou colocar um em cima do outro, exatamente, tá vendo? Tá um em cima do outro. E na página inicial, em botões, vou criar um indicador vazio nessa última opção, que está aqui em cima. E ele se chamará, no texto do botão, variação percentual. Vou apertar Enter, apareceu lá, vou colocar a cor branca da fonte e o seu fundo, que é o preencher, de verde, com uma transparência de 0. Vou apertar Ctrl C, Ctrl V. E o texto do botão desse daqui vai ser variação absoluta. Apertei Enter, estou vendo que tem um contorno aqui em volta, eu também vou tirar dos dois. Tirei o contorno desse, tirei o contorno desse. Vou aumentar um pouco. Colocar aqui para a direita, aumentar esse daqui para ficar no mesmo tamanho. Agora, quando eu clico nesse ou nesse, eu quero que esse visual daqui altere. Para isso, nós vamos exibir o painel de indicadores, aqui em exibição. O visual vai ficar um pouco pequeno, porque adicionamos mais um painel aqui do lado, e nós vamos criar esses indicadores. Como eu quero trabalhar com a exibição de visuais, eu também preciso habilitar o painel de seleção. Então, ficou ainda menor o nosso relatório aqui, mas não tem problema, isso aqui é só temporário. Então, primeiro, eu vou selecionar esse visual daqui do absoluto e vou clicar nesse olho para ocultar o visual. Agora só está mostrando o percentual. Feito isso, eu vou clicar em adicionar e esse será o indicador variação percentual. Apertei Enter e vou fazer o seguinte também, aqui nesses três pontinhos, eu não quero que ele considere os dados para não ter influências de filtros que são realizados aqui. E agora eu vou fazer o contrário, eu vou exibir o absoluto e tirar a variação do mês anterior. E vou adicionar um novo visual que se chamará indicador variação absoluta. Fazer a mesma coisa nos três pontinhos, vou tirar os dados. E se eu clicar aqui, ó, fica olhando para o gráfico. Agora é percentual, depois absoluta, 0,35 que está aqui. Deixa eu tirar essa seleção para ficar um pouco maior. Ó, percentual absoluto. E são esses indicadores que nós vamos atrelar a esses botões aqui. Se eu altero esses números, tipo, eu vou colocar aqui os últimos 5 anos, alterei, mudei para outro indicador, eu não quero que ele altere, por isso que eu tirei aqueles dados de lá do meu indicador, para não ter essa influência. Vou voltar aqui para 3 anos. E agora, removendo esses indicadores aqui, esse painel só, né, eu vou clicar no botão, depois em ação, eu vou habilitar para que ele vá para um indicador. E vou falar que o indicador daquele botão de variação percentual é esse daqui, para chamar por aquele indicador. Vou fazer o mesmo com a variação absoluta. Vou adicionar mais uma nova ação no indicador absoluto.
Observe o que vai acontecer quando eu clicar agora aqui em absoluto, segurando a tecla Ctrl, porque no desktop a gente tem que segurar a tecla Ctrl. Quando já faz a publicação para o serviço, não precisa disso. Então, agora está no percentual, quero absoluto, só selecionar. Então, simplesmente assim, a gente tem duas visões em um mesmo espaço. Mas e se eu adicionar um novo visual aqui? Ó? Vou colocar, por exemplo, um visual só com o ano, porque eu quero ter permanente aqui o ano nesse caso. Vou habilitar os campos, colocar a data no eixo e a média do dólar no valor. Vou selecionar esse visual, página inicial, pincel de formatação, para formatar rapidamente esse daqui de cima. E vou expandir os rótulos de dados, vou tentar aumentá-los um pouco, não sei se vai dar. Não vai dar porque esse visual já está pequeno demais. Então, essa é a variação do dólar por esses anos. Aqui no eixo X, eu vou colocar categórico para aparecer aqui o 2015 e o 2017, que não está aparecendo. Se eu clicar agora aqui na variação e no absoluto, veja que não vai fazer nenhuma influência nesse visual daqui, porque a gente está mexendo apenas nesse específico. Então, mesmo que eu adicione visuais posteriormente ao indicador, nessa situação específica que a gente desabilitou os dados e tratou da exibição de apenas um ou dois visuais, ele não vai influenciar. Nós poderíamos fazer milhões de análises mais complexas, mas vamos parar por aqui. E chegamos ao fim do primeiro vídeo sobre o mercado financeiro no Power BI. Nos próximos falaremos sobre Selic, IPCA, IGPM e muitos outros indicadores relevantes para o mercado brasileiro. Se você quiser fazer download do desenvolvimento que eu fiz aqui nessa aula junto com você, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e a gente se vê nas próximas aulas. Um abraço e tchau, tchau!